Eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Jeje e a gente vai bater um papo hoje sobre letramento racial. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz que o último vídeo que eu fiz aqui no canal, explicando um conceito que eu já tinha trabalhado em outras aulas aqui, que é o desejo pela brancura, como é que isso acontece na experiência de pessoas negras usando o caso da Jojo Todinho como um exemplo. E foi um vídeo que a gente chegou a quase 20 mil visualizações até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Me faz pensar que é isso. A gente precisa criar estratégias de ampliar esse debate sobre a racialidade para além da discussão academicista, de uma forma que as pessoas possam entender e se apropriar disso para suas próprias vidas, né? Como forma de uma estratégia de educação racial para pessoas brancas, para pessoas negras. E aí, hoje de manhã, batendo um papo com meu filho, porque eu sou mãe de adolescente, e eu sempre tenho um mantra aqui em casa que eu digo que o racismo, por ser estrutural, ele está presente em todas as esferas da dinâmica social. E meu filho me provocou com a seguinte frase. Ele disse assim: então, se o racismo está presente em todos os lugares, eu quero ver você fazer um vídeo explicando como é que o racismo está no Rock in Rio. Ou como é que o racismo se apresenta no Rock in Rio. Para além da ausência de cantores negros na line-up do festival. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Será que de fato a gente consegue produzir uma explicação sobre essa experiência em todos os lugares da sociedade? É isso que eu defendo aqui no DGEG, é isso que eu defendo no meu trabalho. E vamos lá então para esse exercício. Bom, para a gente poder pensar, tem uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas aulas no DGEG, é que a gente precisa começar a pensar conceitos para conseguir entender a forma como a dinâmica social acontece. A gente usa muito chavão de internet, muito chavão de rede social, muito chavão de trend de plataforma, mas a gente entende pouco como é que os conceitos funcionam. Para a gente conseguir entender quais são as dinâmicas de funcionamento do que a gente está chamando de racismo estrutural, usando, por exemplo, o Rock in Rio como estudo de caso para pensar sobre isso, a gente tem que pensar duas ideias que atravessam o que é o Rock in Rio, que é a ideia de cultura material e imaterial, e a ideia de indústria cultural, que é um outro conceito que vai mobilizar essa noção de cultura para poder falar desses espaços de reprodução cultural. Então, calma aí que eu vou explicar isso para a gente poder entender. No Brasil, na última aula que eu dei no DGEG, nessa semana agora passou, a gente discutiu exatamente, não foi nessa semana não, foi na semana anterior. A gente discutiu no nosso seminário de letramento racial exatamente como é que a cultura é um fator predominante para poder construir as noções sobre racialidade que nós temos. Quando nós entendemos a cultura como tudo aquilo que os seres humanos produzem para registrar a sua presença no mundo e como forma de conseguir produzir avanço social é através da cultura que a gente produz avanço social. A cultura, ela é um fator importante porque ela produz noções estéticas. Estética não é beleza, tá, gente? Estética é a forma de descrição do comportamento humano. Então, a cultura produz uma noção de estética, é através da cultura que nós sabemos o que é socialmente ou não aceitável, e a cultura produz registro histórico, porque a arte, enquanto uma manifestação da cultura, marca o período do tempo da vida que a gente vive. Se a gente retomar lá no pensamento da escola, por exemplo, a gente vai estudar os períodos históricos articulando literatura e arte, por exemplo. Né? O romantismo, o tipo de quadro que se fazia, o tipo de livro que se escrevia, e assim sucessivamente. Esse é o papel da cultura. Se a cultura dita comportamentos e naturaliza o que é ou não aceitável socialmente, o que é desejável socialmente, a ausência de elementos da cultura negra nos espaços majoritários predominantes de cultura faz com que a cultura negra deixe de ser algo aceitável pela sociedade, desejável. É um tipo de comportamento de estética que é não ensinado como algo desejável. Ele é visto como a chave da exceção, do excêntrico, do diferente, do diverso, e não como a norma. Como é que um país onde mais da metade da população é negra tem a sua estética negada nos espaços culturais?
Essa é uma das facetas do que a gente chama de racismo estrutural, porque no funcionamento das estruturas culturais, a presença negra vai sendo negada, excluída ou colocada nessa chave do excêntrico, do excepcional, da diversidade, quando na verdade ela deveria ser a normativa, já que a maioria das pessoas no Brasil são pessoas negras. No Brasil, a gente ainda tem um outro fenômeno que é a divisão da cultura entre material e imaterial. Cultura material é toda essa experiência social que é materializada através de fotos, filmes, documentários, monumentos, museus, peças de arte, quadros, livros, agora canais de YouTube, que registram a experiência cultural, a estética das pessoas no seu tempo. Então, a cultura material é a referência primordial de cultura. É aquele modelo de cultura que, quando a gente quer falar sobre cultura, a gente se destina para pensar. Então, vamos pensar os movimentos musicais estéticos do Brasil, desde as canções do começo do século XIX até os movimentos pop, as culturas pop contemporâneas de hoje. Sempre que a gente vai olhar materialmente o registro histórico dessas culturas, desculpa, sempre que a gente vai olhar materialmente o registro histórico dessas culturas, a gente vai ver corpos brancos registrando, marcando os momentos históricos dessa cultura. A gente só acha corpos negros ou em coisas muito específicas, ou se a gente cavucar muito para poder procurar. Mas de imediato, o corpo branco, portanto, a estética branca está sempre ali representada. Na contemporaneidade, a cultura ela alcançou uma possibilidade diferente de outros períodos históricos de se reproduzir. Antes, um quadro levava às vezes anos para ser pintado, porque demandava do trabalho físico do artista, da artista para produzir aquilo. Dependia de tempo livre, dependia da capacidade de criação. Então, o processo de produção que torna os quadros tão únicos, essas pinturas antigas, porque eles levavam anos para serem feitos. Tem muito trabalho criativo e físico empregado na criação de um quadro. Com o advento da industrialização e a possibilidade de reproduzir coisas de forma infinita, a gente passou a ter um fenômeno na cultura que é a reprodutibilidade técnica. A reprodutibilidade técnica garante que a gente possa pegar modelos culturais e reproduzi-los sistematicamente, insistentemente, rodada após rodada, de forma até exaustiva, eu diria. E aí a gente vai pensar, por exemplo, em cultura pop, a gente vai pensar em boy band, a gente vai pensar em modelos culturais performáticos, que performam coisas, que são reproduzidos sistematicamente. Pega o pagode dos anos 90. O que era o pagode dos anos 90, se não a reprodutibilidade técnica do samba? Você pegar um formato, criar um modelo e reproduzir exaustivamente. A gente vai ter Catinguelê, Negritude Júnior, Arte Popular, Grupo Raça, Grupo Só Preto Sem Preconceito, Grupo Sem Compromisso, Grupo Malícia, e assim sucessivamente. A gente pode dizer aqui vários e vários. Grupo Um Toque a Mais, a gente pode dizer vários e vários grupos de pagode dos anos 90 que elevaram essa possibilidade da reprodução do samba numa perspectiva técnica dentro de uma estrutura que é copiável e reproduzível, como a indústria faz. O fato é que grandes festivais como esse, por exemplo, a própria ideia de festival já é uma ideia de reprodutibilidade técnica, de reproduzir uma experiência de forma sistemática em vários lugares do mundo. E isso só é possível porque existe uma forma de produzir cultura que se encaixa nessa forma de reproduzir cultura. Uma coisa está conectada à outra. Se cultura é o registro de um tempo histórico, e se a experiência válida é a experiência branca, a cultura que vai ser predominantemente registrada é essa experiência branca. Mesmo no caso do Brasil, os artistas que têm maior destaque na programação, em termos de visibilidade, são os artistas brancos.
A gente vai ter pontualmente artistas não brancos, como por exemplo nessa edição a Ludmilla, tendo o mesmo destaque que os artistas brancos. Ó, a cultura é o registro da experiência humana. O Brasil é um país cuja maioria da população é negra. Pela lógica, o que deveria ter sido destaque no festival são os artistas negros, porque eles são a maioria da nossa população, representam a maioria da nossa população e, por consequência, representam a maior parte da nossa produção cultural. Então, quando a gente tem uma valorização e um reconhecimento maior desses artistas brancos, o que a gente tem é uma manutenção dessa ideia de que a experiência branca é a experiência desejável, a experiência normativa, a experiência que deve ser alcançada, somada à questão do acesso ao investimento. Artistas como a Ivete Sangalo, da qual eu sou fã, têm muito mais acesso a investimento para produzir um show do que artistas como, por exemplo, a Lineker, que tem tanta competência estética e tanto apelo estético quanto a Ivete Sangalo. Só que o racismo estrutural, ele vai se organizando dentro de uma forma que, torna ele imperceptível. Ele só é perceptível quando a gente desvela, tira o véu que cobre o funcionamento do racismo, entendendo a sua lógica de operação. Por isso que é tão importante a gente entender conceito. Porque se a gente fica na discussão rasa da rede social, a gente não consegue entender como a sociedade funciona. A compreensão dos conceitos, das ideias de funcionamento, é que nos ajuda a ter uma perspectiva crítica sobre as coisas, sobre como as coisas funcionam. Então a gente tem uma meta-representação. O que é meta-representação? É a representação criada a partir das narrativas produzidas. Embora sejamos um país afro-indígena, a nossa meta-representação é norte-europeia. A gente se projeta como branco para o mundo e no nosso consciente a gente se projeta como branco e isso leva a esse lugar de desejar a cultura branca, a experiência branca, o afeto branco como o único possível, fazendo com que outras formas de vida, de cultura, de experiências sejam diversidade, inclusão, sejam excêntricos, sejam excepcional e não a norma. Só que a experiência real no Brasil é que a negritude é a norma. A metanarrativa norte-europeia produz uma coisa que na psicanálise a gente chama de alienação racial. O que é a alienação racial? Nós não conseguimos produzir uma noção da nossa racialidade de forma realista. Então a gente cria uma noção de racialidade fictícia baseado nesse modelo ou da mestiçagem ou europeu e ignora todos os outros fatores que não favoreçam essa narrativa. Um outro aspecto no Brasil que se conecta a essa ideia do racismo estrutural é essa divisão entre cultura material e cultura imaterial. Né? A cultura material é essa cultura que fica registrada e que ela pode ser reproduzida sistematicamente, por isso que ela não morre. Né? Tem um samba do Fundo de Quintal que ele vai dizer que o samba não morre porque ele se reorganiza, ele se reinventa. Exato. O que faz a cultura pop não falir é o fato de que ela se reinventa, ela se reorganiza, ela articula novas formas de existência, porque ela é reproduzível. Tudo aquilo que é reproduzível é sustentável. Tudo aquilo que é largamente copiável consegue criar rastro de existência. A cultura imaterial, ela está muito focada na experiência normalmente corporal, e o corpo ele é finito. Morre o corpo, morre a cultura. Então, por exemplo, o acarajé é um traço da cultura imaterial brasileira. Se um dia não houver mais baiana do acarajé, não vai mais ter acarajé. Porque o acarajé depende da baiana para que ele exista. O processo de construção do acarajé está fortemente conectado com a presença da baiana. Então, se não houver mais o legado das baianas, não vai mais haver o legado do acarajé. A mesma coisa a capoeira. A capoeira também é uma cultura imaterial reconhecida brasileira. Só que a capoeira, ela tá, por mais que hoje existam livros, documentários que contem sobre a capoeira, o saber fazer da capoeira está no corpo. Não está numa peça que você grava num estúdio, porque olha só a diferença, tá? Uma performance musical, você grava num estúdio e aquilo fica documentado dentro de um aparelho tecnológico digital e aquilo depois pode ser reproduzido exaustivamente, exatamente igual,
e nem precisa da pessoa que fez para que isso aconteça. Exaustivamente, exaustivamente. Tá aí o Spotify que não me deixa mentir. Na cultura imaterial, você precisa do corpo que produz a cultura para que ela possa acontecer. Por mais que a gente veja vídeos sobre a capoeira, não é a mesma coisa do que jogar capoeira e ver a capoeira ao vivo. Sem o corpo que faz a capoeira, não é possível existir a capoeira, porque a capoeira não é algo que a gente possa ver numa tela, é algo que a gente precisa vivenciar com o corpo. A cultura imaterial se baseia nisso. E então ela tem um valor menor no que diz respeito a esse registro histórico sobre um tempo, porque ela é localizada. Você só vai vivenciar a experiência da celebração da Irmandade da Boa Morte de Cachoeira, vindo até Cachoeira, para poder ver essa experiência acontecendo. Você pode ver vídeo, mas não é a mesma coisa de você presenciar ao vivo, como numa performance, essa experiência. Com isso, se a gente for olhar para a experiência do Rock in Rio, como qualquer experiência que valoriza o modelo branco de cultura, a gente vai ter essa dinâmica do racismo estrutural operando e funcionando, porque sempre que há o favorecimento da experiência branca, a forma estética de existir branca, como modelo único de experiência, a gente tem uma valorização de uma experiência específica, portanto, a gente tem uma dinâmica do racismo operando e, nesse sentido, do racismo estrutural. Para mim é sempre um prazer dividir com vocês as minhas ideias. É sempre um desafio criar conteúdo aqui no canal. Fiquei muito feliz com as mais de 1.500 pessoas que chegaram aqui no canal. Eu espero que esse vídeo alcance vocês. Espero que esse vídeo traga elementos para a gente poder pensar sobre racismo de uma forma assertiva, de uma forma ampla, de uma forma dialógica, porque isso é preciso. Você já sabe o que você tem que fazer, né? Curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo. Isso é muito importante para que o YouTube reconheça esse conteúdo como válido. Eu te convido a fazer parte da comunidade de pessoas apoiadoras do coletivo de GG aqui no canal, se tornando uma pessoa assinante da plataforma de GG, uma plataforma que eu ofereço cursos ao gravados e ao vivo, com encontros semanais comigo, e mais de 10 mil pessoas que estão por lá aprendendo sobre letramento racial. Eu sou a Jaque Conceição, para mim é um prazer compartilhar conhecimento que emancipa, compartilhar conhecimento que liberta. Eu conto e espero você na plataforma de GG, no Instagram, no Facebook, no grupo de WhatsApp e lá na plataforma. Até a próxima.